programa hoje está em Roças Novas, Caeté. Nós vamos começar o programa aqui em Roças Novas, falando da história desse lugar, que foi muito importante para Minas Gerais, com a Luzia Alves. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A Luzia Alves Magalhães trabalhou junto com a Maria Bernadette Moreira e o Hernani Andrade na confecção desse livro, ó, para lembrar Roças Novas. E aqui, Luzia, é realmente um lugar importante para Minas Gerais? Roças Novas é um lugar importante, especialmente pela sua origem ligada à agricultura, né? Porque ela está no contexto da ocupação mineradora, a sua origem está ligada ao ciclo do ouro, à corrida do ouro em Minas Gerais, mas Roças Novas não surgiu em função da exploração do ouro. Ela surgiu como um núcleo produtor agrícola, né? O próprio nome aqui do lugar já remete a isso. Roças Novas, que segundo a tradição oral está ligada a outras roças, as de Sabará, que é hoje o povoado de Roça Grande. Eu fiquei sabendo disso, né, que lá tinha uma agropecuária muito forte e, em virtude da Guerra dos Emboabas, teve problema e aí migraram para cá para dar essa fortalecida. Olha, pode ter sido ligado à Guerra dos Emboabas, pode ter sido ligado à própria exploração bandeirante. Aqui tem uma rua que se chama Rua da Bandeirinha. Então, assim, o importante é que se sabe é que o lugar surgiu como lugar de produção agrícola, né? E Minas Gerais, isso explica também que Minas Gerais não teve seus núcleos populacionais exclusivamente ligados no final do século XVII, início do século XVIII, ao ouro. A agricultura também foi um fator de ocupação do território, né? Isso é legal porque, inicialmente, os bandeirantes vinham, os exploradores vinham, passavam até fome porque não tinha uma estrutura, né, para se produzir alimento, e depois vieram esses núcleos com fazendas, com muita produção para alimentar o pessoal que vinha para a mineração. Agora, no seu livro aqui, quando vocês fizeram as pesquisas, foram juntando material, né, vocês ficaram surpresos assim pela riqueza da região? A gente conseguiu assim ficar muito encantado com a questão, por exemplo, da religiosidade, que é presente desde o início, né? Com a grande variedade de produção, isso nos documentos escritos comprovam, a grande variedade de produtos agrícolas que já eram cultivados aqui desde o início da ocupação. Roças Novas tinha uma presença também de escravos que trabalhavam na agricultura e não na mineração, né? E hoje a herança está aí, né? Os casarões, a igreja, que foi se transformando ao longo dos tempos, né? Como toda comunidade. As festas religiosas, né? Exato, as a festas festa também. do Divino, ladainhas, está tudo registrado aqui. Tudo isso ligado a essa nossa origem do século XVIII. Luzia, me conta o seguinte, quando que foi o início desse povoamento aqui? O documento mais antigo encontrado fala da existência da capela em 1724. É esse que está aqui no livro, né? Exato. Então indica que o povoamento começou bem no início mesmo da ocupação mineira, né? Final do século XVII, mais ou menos. No máximo início do século XVIII. E como que você define Roças Novas hoje? Eu vejo Roças Novas como um lugar próspero exatamente por causa da qualidade de vida que se tem aqui, por causa das nossas belezas naturais que estão preservadas, por causa que as pessoas escolhem o lugar para viver e os empreendimentos que tem aqui ainda têm um impacto relativamente baixo em relação ao meio ambiente. Então, a nossa economia não está em torno de atividades que degradam a nossa qualidade de vida, né? É um lugar bom de morar, de passear e de passar também. Sim, com certeza. Então tá ótimo. Muito obrigado, parabéns pelo livro. E é isso aí, contamos a história de Roças Novas, que produziu e ainda produz muito para Minas Gerais.
Nós já conhecemos tudo aqui da história de Roças Novas, em Caeté, e agora vamos saber os detalhes da igreja Nossa Senhora, Mãe de Deus, com a Terésia. Tudo bom, Terésia? Tudo bem, tudo. A Terésia é jornalista, trabalhou muito tempo em São Paulo, se aposentou e resolveu, né, curtir a vida agora aqui em Roças Novas por causa desse visual, Terésia? Por causa desse visual. É tudo de bom acordar de manhã, ver todas essas montanhas, esse céu, isso já dá uma boa energia, um bom astral. Muito legal, aqui é um lugar alto com cerca de 1000 metros de altitude, né? E muito bonito, é aquele interior que a gente tanto gosta em Minas Gerais. E você é apaixonada pela igreja? Pela igreja, Nossa Senhora Mãe de Deus, pelo povo de Roças Novas, por tudo que tem aqui. E essa igreja, ela foi construída quando? A primeira notícia que se tem da igreja é de 1724, que tem registro histórico, mas ela deve ter sido construída antes, porque já se fala da existência da igreja em 1724. Do início do século XVIII para cá, ela sofreu algumas alterações e ampliações. Essa parte aqui é nova. É nova relativamente, né? Foi depois de 1724 que a igreja foi ampliada. Então, no começo era só uma capela, mais lá dentro. E aí foi crescendo. Depois foi crescendo. A torre, por exemplo, no início era só uma torre, sinal de que era uma capela. A segunda torre só foi colocada no começo do século XX. Aí se transformou numa igreja. E é uma igreja, como você já disse, mariana, quer dizer, dedicada a Maria Santíssima. Muito legal, e eu quero que vocês conheçam agora o altar, né? Os altares. Vem comigo. E a Tereza prometeu para nós e realmente a igreja é linda. É linda, muito bonita. E você disse para mim antes que tem uma diferença de estilos, né? Conta isso para nós. Essa parte que nós estamos é um estilo barroco mineiro, como quase todas as igrejas históricas de Minas. Foi onde se iniciou a primeira capela. E a gente vê pelas pinturas, né, do teto, né, por essa parte aqui que eu acho muito bonita, que a madeira imita um mármore, né? Imitando o mármore. E muitas peças em madeira bem trabalhadas. Originalmente, quando eles fizeram depois uma restauração da igreja, esses frisos dourados eram de ouro mesmo. Com o tempo foi sumindo o ouro, hoje está pintado. Porque naquela época não tinha tinta dourada, tinha que fazer com ouro, né? Tinha que fazer com ouro. Era uma folhinha de ouro que eles faziam. Gostaria de explicar essa coisa do barroco, esses arcos que vêm do alto até embaixo. Eles significam assim, que Deus desceu até o ser humano e está conosco aqui dentro dessa igreja. Então, eu acho muito bonito esse significado do barroco. Então, essa parte é barroca. Quando ampliaram a igreja, já deve ter sido no século XIX, e a moda já era o gótico. Então, fizeram as janelas e os arcos em estilo gótico. Que a gente já vê ali na outra parte. Que aí já é o contrário, é como se o ser humano subisse até Deus. Já é outro pensamento arquitetônico, né? Mas eu gosto dessa mistura, né? Eu acho que fica interessante e que vai contando a etapa da arquitetura em várias épocas. Isso, eu também gosto. Agora tem umas peças aqui que você gostaria de destacar. Então, nós temos aqui o confessionário, como era no século XVIII, XIX, de madeira, está aqui preservado. Temos o púlpito, que é onde o padre não existia, microfones, nada disso. O padre tinha de subir num lugar mais alto para falar com o povo, isso chamava púlpito. Então, ainda temos preservado o púlpito. Normalmente ficava nas laterais das igrejas. Ficava nas laterais, isso. E naquele tempo o padre também entrava dentro do confessionário, fechava a porta. O fiel não podia ver o rosto dele e se ajoelhava do lado de fora para contar os pecados. Né? Hoje em dia quem é jovem nem sabe o que é um confessionário, né? Igrejas dedicadas a Nossa Senhora Mãe de Deus são poucas, né? Por isso essa é tão especial. Isso, são poucas. No Brasil, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que essa é a única, Nossa Senhora Mãe de Deus. Eu nunca tinha visto outra. Essa é a única. E desde o começo, desde que ela foi criada, é Nossa Senhora Mãe de Deus. Agora, um detalhe, se repararem bem na imagem,
eu falei do estilo gótico, estilo barroco. Essa imagem é um estilo bizantino, nem gótico nem barroco. Essa imagem veio de Portugal e deve ter vindo de Portugal, mas foi feita pelos mouros, pelos árabes, porque ela tem um estilo bizantino. Mas um detalhe sobre essa imagem que é única e muito especial é que Nossa Senhora está grávida. Eu, pessoalmente, acho isso lindo, porque naquele tempo, século XVII, XVI, dificilmente a igreja mostraria a barriga de Nossa Senhora grávida. E essa mostra. Olha só quanta coisa interessante. Muito obrigado pela entrevista. Nada. E ela nos deu vários motivos para conhecer Roças Novas e essa igreja fantástica.